Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com as cartas de Jesus, hoje iremos abordar o assunto, o batismo de Jesus. Jesus escutou falar de João Batista e o trabalho que fazia entre os judeus que vinham até de Jerusalém para ouvir suas palavras. Então, os judeus vinham até de Jerusalém para ouvir João Batista, né, do que ele falava. Então, João Batista era bem conhecido e do que ele fazia, das coisas que ele fazia, né? Aí Jesus ouviu falar disso, depois dos 25 anos, né, já tinha passado. Foi aquela última vídeo que eu passei para os irmãos, que até os 25 anos ele era rebelde, né? E depois dos 25 anos ele teve aquela... Parou, começou a pensar e começou a rever os que ele fazia. Aí provavelmente que já tinha 30 anos, ou próximo dos 30, né? Eu já tinha 30, porque quando ele começou o seu ministério de 30 anos, aqui já começa o batismo, já começa depois do batismo, já começa o ministério de Jesus a fazer o que ele já fazia, que estava na Bíblia, né? Então ele ouviu o que João Batista fazia, e ele ouvindo, ele pensou, vou lá ver o que esse menino está fazendo, né? Esse tal de João Batista faz, porque ele também não conhecia até então. Então decidiu visitá-lo para o batizar. A caminho do Rio Jordão, sentiu-se entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida, porque ele achava que ele ia ser batizado, e porque o João Batista falava, né? Arrependei-vos dos seus pecados, né? Começa uma nova vida, né? Então ele queria também se arrepender dos que ele tinha feito, batizado, se arrepender do que ele tinha feito e começar uma nova vida. Assim como hoje, né, as pessoas querem batizar para começar uma nova vida, ser diferente, não querem mais ser aquilo, né? Assim Jesus tinha esse mesmo pensamento, provavelmente, porque o que está escrito nas cartas, né? Fora seu emocionalismo indisciplinado, porque como ele tinha uma emoção muito forte, ele era muito indisciplinado, né, com relação a isso. Jesus sabia que tinha nascido com uma inteligência aguçada. Jesus tinha noção dessa inteligência que ele tinha. E dom para o debate inteligente e persuasivo. Então Jesus sabia que tinha esse dom para esse debate, né? Ele era uma pessoa muito inteligente. Que tinha usado de forma caprichosa e negativa. Porque Jesus tinha usado todo isso que ele tinha de forma negativa, né? Levando a desenfreadas discussões que ele tinha, né? Tanto provavelmente na sua família, porque, como diz o último vídeo que eu fiz, né? Porque ele saiu, ele não queria saber muito da família dele. Provavelmente discussão com os principais, com os sacerdotes, ia na sinagoga, só batia a boca, né? Batia a boca com aqueles que defendiam muitas tradições e as leis judaicas. Então, tudo que ele tinha, essa persuasão que ele tinha, né? Esse sentido aguçado, essa inteligência, ele usava para fazer isso. Mas depois dos 25 anos ele parou, e agora com 30 ele estava indo se batizar. Ele havia jogado fora seu talento em troca de uma vida de egoísmo. Assim como Pedro fez, né, no passado, né? Pedro da Casa pela Forma de Oração também era egoísta, bebia, ficava com mulherada, tal, não sei o que lá. Jesus também, né, bebia e fazia as coisas deles, né, também, igual a Pedro. Então, mas ele se arrependeu disso tudo. Ele falou, se arrependeu, né? Vou ler de novo. Ele havia jogado fora seu talento em troca de uma vida de egoísmo, né? Seu ego, né? Para você tratar o seu ego, o nosso ego, né? Porque o ego quer fazer as coisas, quer viver, quer fazer as coisas boas, quer viver. Tá na terra, então vamos fazer as coisas da terra, nosso ego, né? Só que para você herdar o reino dos céus, para você evoluir, você não pode fazer tudo que você quiser na terra, né? Principalmente descumprir as leis de Deus, né? Fofoca, prostituição, derrubar o outro, matar, estuprar, fazer tanta coisa errada, né? Porque isso está dentro da lei de Deus, né? Ele tinha, porque ele teve, fora essa vida de egoísmo que ele tinha, também ele tinha muito preguiça, e ele gostava muito dos prazeres, né, que tinha, né, da bebida, das coisas, né? Mas ele, depois com 25 anos, pelo que diz ali as cartas, ele deu aquela parada, né? Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais, e nem ele mesmo se respeitava.
Então veja que ninguém respeitava mais ele, né? Porque ele decaiu tanto na situação que ele estava que ninguém respeitava mais ele. Ocorreu que, mas provavelmente isso aqui já fazia tudo parte do que a gente acha que Deus não está no controle, que o mundo espiritual não está no controle, mas eles estão no controle. Isso fazia tudo parte da reencarnação, porque ele precisava ter convivido com essas pessoas que ele conviveu, né? As prostitutas, os pessoais que eram, as pessoas doentes, as pessoas que eram maltratadas, né? Pelos principais, pelos sacerdotes que não queriam nem saber, o pessoal que vivia na periferia, né? Então ele teve que conviver com essas pessoas para criar essa personalidade para ser o Jesus que a gente conheceu depois, né? Ocorreu que no futuro deveria empenhar seus dons naturais para o melhor uso, já naquela época, né? Antes de ser batizado ali. Ao invés de ficar fazendo barulho, poderia encontrar um jeito para aliviar a carga daqueles a quem ele tanto se compadecia. Até então, Jesus não tinha sido útil para ninguém. Porque ele fazia as coisas, estava junto, mas ele participava também das coisas, ele não tentava ajudar, ele não vinha com uma palavra diferente para as pessoas mudar. Ele só estava junto, ele se indignava com os soldados, se indignava com todo mundo, mas ele não fazia nada, só ficava indignado e bravo, mas não fazia nada. Agora já, vamos dizer assim, já tinha falado com o João e vai a parte que ele entrou na água, né? Quando entrou na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo em direção à reforma do seu comportamento. Então ele entrou com esse intuito, né? Que ele queria, pelo menos, dar um alívio pelo que sentia, porque ele já estava sentindo muita culpa pelo que ele fez, né? E pelo menos uma vez dar um passo positivo, umas coisas boas que alguém falava, alguém trazia alguma informação boa, né? Informação vindo do reino de Deus, ele queria também um pouco daquilo para que ele pudesse também se perdoar também do que ele fez e tudo aquilo que ele passou, né? Esperava mudar suas aspirações e ir para casa e surpreender sua mãe e seus vizinhos com as atitudes novas e amáveis. Por isso que ele quis se batizar, né? Olha quanta coisa que passou pela cabeça de Jesus para ser batizado, né? Como que ele queria essa reforma íntima, como que ele queria mudança, como ele queria ser diferente, né? Mas o que realmente aconteceu foi diferente. Sentiu uma grande onda de energia que surgiu em seu corpo. Então, quando ele foi batizado, surgiu essa grande energia. Ficou chocado com o que ele sentiu, né, no momento. Ele ficou chocado. Nossa, essa energia, que coisa, né? Que coisa, né? Ele ficou chocado. Ao sair da água, cambaleando, pensa, ele saiu cambaleando, meio tonto com aquela energia que ele sentiu quando ele deitou a água e subiu, né? Sentiu sua consciência elevada, como jamais havia sentido. Quer dizer, o poder da consciência de Deus já começou a habitar nele, o poder de Deus já começou a habitar nele, né? Um fluxo de felicidade levou-lhe a um estado de êxtase. Pensa, irmãos, que coisa legal, né? Estava arrebatado e consciente, da grande luz que estava nele, que o que entrou nele, ele já estava consciente disso, né? Que aquilo que tinha acontecido nele foi muito grande, mexeu muito com ele, ele foi arrebatado, ele estava cambaleando, ele não estava nem no seu sentido normal de tudo que ele viu, tanta coisa boa que ele sentiu, né? Na verdade, sentiu ali, né? Tropeçando, se afastou do rio, pensa, né? Saiu tropeçando, cambaleando, ficou bobo, né? Tonto de tudo, tanta coisa boa que ele viu, a energia que ele sentiu. Tropeçando, se afastou do rio e caminhou para saber para onde estava indo. Continuou e, sem se dar conta, entrou no deserto. Então, daí depois do batismo, ele saiu cambaleando com tudo aquilo que ele sentiu, com toda aquela luz, aquela energia que tomou ele saiu cambaleante e entrou no deserto, que provavelmente lá, como tem muito deserto, né? Tem a parte, uma parte da cidade, uma parte da rua, alguma coisa, e ele saiu e foi em caminho do deserto, nem sabia. Alguma coisa deixou ele transtornado no sentido positivo, encheu ele de prazer, de coisas boas, né, de energia boa, e ele foi rumo ao deserto, porque ele nem sabia para onde é que estava indo, ele perdeu o sentido das coisas, né? As 6 semanas no deserto foram como um tempo de total limpeza de sua consciência humana. Então,
Ele não, o que ele viu no deserto ajudou ele a limpar todas as impurezas, tudo que ele tinha passado, toda aquela culpa que ele tinha, carregava de tudo que ele fez, né? O que ele viveu, né? Aquele egoísmo que ele era, né? Então, essas 6 semanas no deserto foi uma limpeza geral na vida dele, né? De velhas atitudes, de velhas crenças, de preconceitos, tudo isso foi dissolvido naquelas 6 semanas no deserto, porque daí ele já foi para o deserto, ficou 6 semanas. Com isso, Jesus quer que nós abandonemos a nossa velha imagem de uma divindade bíblica, né? O que tem nos evangelhos, né? Que Jesus foi batizado, foi batizado por João, e desceu uma pomba em forma de espírito e de uma voz que desceu do céu que falava assim: "Este é meu filho amado, quem me comprar". E isto é mentira, isso não aconteceu com Jesus. Aqui nas cartas está dizendo. Eu já não acreditava muito, não entrava muito no meu coração, mas depois que eu comecei a ler as cartas, eu falei assim: não, é realmente. Eu acredito muito mais no que está aqui do que está na Bíblia, nesse sentido, porque a Bíblia tem muita coisa verdadeira, tem muita coisa certa, mas tem umas coisas que foi colocada pelos homens, nós já falamos sobre isso nos vídeos passados, e principalmente essa parte do batismo de Jesus, não foi como está na Bíblia, que ele ser uma pomba, que como o Espírito Santo que tomou ele, não foi o Espírito Santo que tomou, foi a energia de Deus, energia de Deus mesmo que tomou ele, né? Jesus, uma energia de Deus dada por Deus mesmo, né? Que mudou totalmente a vida dele, ele foi totalmente tomado e transformado ali em segundos, quando ele deitou as águas, ele levantou, né? E com isso, né, com essas revelações novas de Jesus, ele quer que a gente se liberte também, né? Dessas cadeias que nos prendem, né? A essas velhos dogmas, velhas tradições, né? Não precisa você ter essas dogmas, essas tradições dessas igrejas antigas para você servir a Deus, para você ir para o céu. Na verdade, se você seguir de forma errada, você ainda vai mais para baixo ainda, né? E aí Jesus continua falando assim que a gente que possamos, né, perseverar na meditação e na oração, para que a gente possa entrar naquela consciência divina de Deus, para que Deus possa nos iluminar e que cada vez a gente possa não depender, né, das pessoas, não depender de ninguém, né, não usar de ninguém de muleta, não usar uma religião de muleta, não usar a Bíblia de muleta, não usar um padre de muleta, não usar um pastor de muleta, né? Que as pessoas, eu preciso disso, preciso daquilo, você não precisa de ninguém, né? Você precisa da sua consciência, você precisa largar a mão de ser preguiçoso, né? Como Jesus foi lá, que era preguiçoso, essas coisas, e buscar as coisas divinas dos céus, né? Buscar as coisas de Deus, buscar a leitura, que é os dez mandamentos, os 4 evangelhos e as 5 obras de Kardec. Lê isso, e daí que você vai começar a entender como é que as coisas funcionam, né? Aqui na Terra, desencarnado, e um pouco do como é que funciona no universo. Pouca coisa, né? Para você ter uma noção e conseguir, irmãos, subir um degrauzinho nessa escala evolutiva, né, que a gente precisa subir. Tá bom? Aqui que eu passei para os irmãos foi aquela parte do batismo, simplesmente do batismo. Olha, do batismo, quanta coisa que tinha, né, que Jesus pensou e o que ele fez. Aí num outro vídeo, que vai ser bem extenso também, que eu vou ter que dividir em várias partes, é o que ele viu e sentiu no deserto. Que vocês, né, que um dia possam ver esse vídeo, vocês vão ficar atônitos. O que Jesus viu no deserto não tem nada a ver com aquilo que está na Bíblia, né? Que Jesus foi tentado pelo demônio, que levou não sei aonde, que prometeu não sei o que lá. Isso é mito, é falsidade, não existiu. Existiu o que eu vou falar, o que Jesus viu no deserto, o que Deus fez com ele no deserto, né? Porque ele foi limpo, ele foi ascensionado, ele virou um Cristo, ele entrou na escala crística ali. Ele foi um ser iluminado, porque Cristo quer dizer que você é um ser iluminado, né? Ele foi um ser iluminado. Porque você passa a ser um iluminado sobre aquilo que você tem das informações das leis celestiais e aquilo que você cumpre. E aquilo que você passa para as outras pessoas conforme as leis. Você se deixa acontecer aquilo na sua vida, né? Para ser um Cristo, você não tem que só saber. Você tem que conhecer a lei, mas você tem que praticar e ela tem que fazer parte da sua vida. E você precisa amar a todos igual. Como você ama sua mãe, como você ama seu filho, como você ama sua esposa, todos igual.
como Deus ama todos iguais. Deus não tem isenção de ninguém. Deus ama todos, todos, todos igual. Deus ama o bandido assim como ama o anjo igual, porque todos vão evoluir. O bandido vai evoluir também. Vai ser um anjo um dia também, né, irmãos? Então espero que os irmãos tenham entendido, irmãos. Deus abençoe, a paz de Deus.